Bom dia, boa tarde, boa noite, compas, rolê mais longo, tudo bem com vocês? O negócio é o seguinte, hoje a gente vai falar da revisão dos 30 mil km com a Royal Enfield Interceptor 650. E aí, vale a pena ter uma moto dessa para rodar no dia a dia? É uma moto, né, que eu comprei em março de 2023, né, tô rodando dela até agora, 2 anos e meio. Rodei 30.700 km com ela até agora. Será que essa moto vale a pena? Será que é muito custosa? Será que ela só vale a pena para quem vai passear? O que vocês acham, hein? Como é que vai ser o resultado desse vídeo, hein? Vamos lá, já dá like, comenta, me diz o que você acha antes de começar. E lá vem a vinheta! A revisão de 30 mil é uma revisão relativamente cara, né? Acho que é a mais cara da moto. E com esse aumento, né, da nova tabela de revisões fixas da Royal Enfield, ela ficou mais cara ainda, né? Ela tá mais de R$1.200. E além desse valor da revisão, o único problema que a moto tinha quando chegou lá é que ela tava com um pequeno vazamento no retentor da bengala dianteira. Em um deles, o retentor da bengala direita. E, poxa, devo agradecer aí o pessoal da Royal Enfield, porque eles me deram esse serviço, né, junto com a revisão, sabe, isso foi legal. Uma coisa, tá, que a gente não pode reclamar, pelo menos eu, é a galera da oficina daqui, tá? Eles sempre foram muito solícitos comigo. E é óbvio, né, tem umas coisas que eles não fazem, eles não põem peça de fora, essas coisas de concessionária, né, mas isso não é culpa deles, isso é padrão de concessionária. É xarope, isso é, mas não tem muito o que fazer, né? Mas do que eles podem, no que está dentro das coisas que a gente tem que esperar de uma concessionária, eles trabalham muito bem, tá? Não tive nenhum problema com eles até agora. E eu acho que eu nem vou ter. E também, né, essa moto tá, daqui a 6 meses ela sai da garantia. Eu acho que talvez essa foi a última revisão que eu fiz dentro da concessionária, né? Então vai saber o futuro dessa motinha para uso. Inclusive, né, nessa revisão agora eu tinha que fazer o seguinte: eu tinha que fazer, além de tudo, a troca da relação da moto, que lá a troca da relação dessa moto custa R$1.960, tá? Só a relação, né, que é a coroa, o pinhão e a corrente, tá? Aí acabou que eu falei, não, isso eu não vou fazer não, porque, cara, é muito caro, tá muito acima do preço de mercado. Eu comprei, né, fora, paguei R$1.000 e eu mesmo fiz a troca da relação, tá? Valeu demais, é da Cluster, inclusive fiz na Cluster. Pra quem não sabe, né, a Cluster, cara, foi um hub de motoqueiragem, vamos dizer assim, né, usando um termo moderno. Mas acho que era isso mesmo, um lugar de encontro que foi basicamente um movimento, sacou? E agora ela vai voltar daqui a pouco, então vocês vão voltar a ouvir falar da Cluster aqui em Brasília, que é um esquema muito massa. Aí eu fui lá e eu mesmo fiz a troca, foi tranquilaço. E nossa, tá muito gostoso andar na moto de relação nova. É muito bom isso, tá? A gente fica andando com a relação antiga e depois esquece como é bom estar com a relação nova na moto, sabe? Tipo, sem barulho, macia, é tudo muito bom. Aí, né, a moto nesses 30 mil quilômetros, gente, ela não teve nenhum problema grave assim. Ela deu o quê? Ela deu uma zica nos cachimbos, em um cachimbo na verdade, do cilindro direito, que ele molhou, enferrujou e deu pau. E ela teve esse pequeno problema da bengala, tá? Outro problema que ela teve foi o retificador, né, dela, que deu pau. E a concessionária não cobrou da garantia, tá? Eu tive que pagar ele separado. Mas eles fizeram basicamente o mesmo preço de comprar no Mercado Livre. E como é uma trabalheira do inferno colocar ele, né, querendo lugar ruim pra caramba, eu acabei fazendo esse serviço na concessionária. Foi mais ou menos junto com o cachimbo, por acaso, em 30 mil quilômetros, que é bem pouca coisa, mas é de se esperar numa moto de uso diário, né? E ela, sabe, tipo, em nenhum momento ela me deixou na mão, né, durante esse tempo, né, o que é bastante importante numa moto, eu vou usar diariamente. E a gente tem que lembrar o seguinte, né, muitas vezes você usar uma moto importada, um problema que você pode ter é o negócio da espera das peças. A única peça, né, que eu tive que trocar dela, assim, sem ser na hora que eu queria, foi o pedal aqui de troca de marcha. Porque foi o seguinte, né, deram uma encostada na moto e ele amassou.
Aí o que que houve? Eu tive que esperar 45 dias para ele chegar, mas eu consegui desamassar ele e fiquei usando durante esse tempo. Talvez uma pessoa que tem medo, não sabe mexer, tem receio, isso pode ser um problema, porque a moto pode ficar parada. Mas eu acho que você colocar um outro pedal qualquer aqui nela, acho que encaixa, dá para usar até chegar a peça original. Não é nada também que vai te dar problema. Mas é uma questão que a gente tem que se preocupar, né? Porque a gente tem que sempre pensar nisso, né? Que é o uso da moto. Tá? E eu vou dizer o seguinte, essa moto, contando com abastecimento, rodando em torno de 1000 km por mês, ela me custa cerca de R$500 por mês, tá? Com abastecimento e manutenção. Eu acho que não é tanto assim não, sabe? É um valor bom para o que a moto entrega. Que afinal de contas, gente, é uma moto de mega cilindrada, não é uma moto pequena, né? E ela, sabe, funciona bem para viajar, funciona bem para usar na cidade, eu usar ela no dia a dia. Podia ser um pouco mais ágil? Podia, mas eu teria que baixar a cilindrada, né? Não existe como você ter uma moto maior e ela ser tão ágil quanto uma moto pequena. Isso a gente não tem como ter, né? Tipo, uma coisa ou outra. Eu não tive nenhum problema com a oficina, não posso reclamar de nada do pessoal da Royal Enfield, a não ser o preço das revisões. Que isso é uma questão, tá? Que hoje em dia você tem que pensar quando você compra uma Royal Enfield. Antigamente já não era barato. Agora, sério, o preço fica bem alto, tá? Mas é um preço que você, pelo menos, você pode pensar e verificar quando é que você vai gastar com ela por ano. Pastilha de freio, etc. Isso tudo eu troco. Isso eu não comprei na concessionária, que é muito caro. Então, tipo, isso é uma moto, gente, que dá pra aguentar, tá? Se você conseguir ter junto com o dinheiro para abastecer R$500 por mês, vai dar certo. Ah, e esse valor tá contando seguro, etc. Tá tudo isso. Olha o mané aí, ó. Então, estão vendo, né? Uma moto, cara, que o custo total é bem bom. Com 500 conto por mês, né? Sem contar o dinheiro para comprar ela, né, gente? Óbvio, antes do dinheiro, depois ela paga. Você vai conseguir ter uma moto que vai servir para você viajar, vai servir para um monte de coisa, né? Para o dia a dia. E que é uma moto bem legal, e além de tudo é uma moto bonita. É uma moto agradável para os olhos, né? Moto do farol redondo. Então, gente, eu acho que o negócio é o seguinte, tá? Se você quer uma moto de média cilindrada, sabe onde está se enfiando na questão da manutenção, né, que agora é um pouco mais cara, etc., e gosta do estilo clássico, essa moto é muito legal, vale muito a pena. As concorrentes que ela tem são duas só no mercado, basicamente. Uma delas é a Z650RS da Kawasaki e a outra é a T100 da Triumph, que são motos de valor muito mais alto. São motos que entregam muito mais também, né? Isso não tem o que falar. A Z650, né, tem um motor um pouco mais potente, mas é um motor, né, tipo, que tem uma manutenção relativamente cara, né? E a Kawasaki também tem a mesma treta do Royal Enfield, questão de peça, etc. E eu acho que a manutenção também da Kawasaki é um pouquinho mais alta, né, do que a manutenção da Royal Enfield. A T100, né, ela custa o dobro. Então, tipo, e ela não é o dobro melhor, sabe? Se você for pensar assim em valores. Mas é uma moto muito legal, né? Uma moto realmente extremamente confortável, com um motor mais potente, né? Com um freio muito bom, não tem o que falar. Quem falar que é uma moto ruim, é isso. Mas se você for pensar no custo-benefício, cara, a Interceptor, né, é a melhor moto do segmento, isso não tem o que falar, né? Mas, tipo, é uma moto, cara, que é bem legal. Aí se você for pensar na cilindrada, você tem as motos de 500 cilindradas da Honda também, né? A NX, a 500F, né, tal. Que são motos bem legais também, só que aí você vai ter a questão do preço. Elas são muito mais caras, são de cilindrada mais baixa e elas vão ter seguro mais caro, né? Porque, cara, a 500F é a moto mais roubada do segmento. Então não tem muito o que fazer, né, gente? É uma questão de você pensar, né? O que é que eu vou querer? Né? Se você quiser uma moto clássica, nessa qualidade, sabe? Uma moto que não vai dar dor de cabeça, a Interceptor é uma moto que vale muito a pena.
Então é isso, gente, sabe? Eu acho que é uma moto que pelo preço dela de entrada, né, o preço você paga inicial, e pelo preço de manutenção e o preço que ela fica no dia a dia, cara, vale muito a pena, tá? Acho uma moto bem legal. E uma questão que a gente tem que lidar no dia a dia é quanto ela gasta, né, de combustível. Eu acho que ela faz uma média boa pro tamanho dela, faz entre 20 e 24 km por litro, o que é uma média boa, né, para moto 650 cilindradas refrigerada a ar. Eu quero saber porque esse colega ali da moto tá andando ali como se tivesse um corredor. Não dá pra saber. Mas aí o que tem, né? A moto, gente, ela continua com a mesma média, tá? Quando tinha na gasolina antes de virar I30, tá? Não teve diferença nenhuma nisso. Isso é legal. Essa moto simplesmente ignorou a mudança de combustível. Muita gente diz que a moto tá gastando mais, não sei o que. Na Interceptor, zero diferença, tá? A moto tá igual, zero problema, tá? A moto tá funcionando muito bem, tá tudo de boa. Um colega ali, um harleiro. Mas é isso, sabe? Você tem que pensar na moto com o custo dela, qual que é o mercado, como é que ela se encaixa no seu orçamento, sabe? Você tem que pensar tudo isso antes de comprar uma moto. E se seu orçamento comporta uma moto dessa, você quer uma moto desse tipo? Olha, eu gosto bastante dessa moto. Eu tenho minhas ressalvas, algumas questões aí da política de preço, né, das manutenções da Royal Enfield. Em algumas cidades aí o pessoal tem muito problema com a de pós-venda, né, porque as revendas não são tão boas. As oficinas das concessionárias deixam a desejar. Mas a gente aqui no DF tem um pouco menos de problema com isso, né? O que já é uma vantagem. E o negócio é o seguinte, faça um test ride da moto antes de comprar. Não ouça só a minha opinião, tá? Vá fundo, que se você gostar da moto, etc., saiba qual é o custo e qual é a real de ter uma moto dessa. E a real de ter uma moto dessa é o seguinte: é uma moto confiável, é uma moto confortável, é uma moto boa de andar, sabe? É uma moto que vai conseguir te levar para vários destinos de maneira, cara, que eu acho bem confortável e de boa, e com estilo ainda, né, que é uma moto bonita. E essa daqui eu fiz umas modificações, né, são as mesmas, acho que dos últimos 10 mil quilômetros, ou melhor, dos últimos 20 mil quilômetros. Eu troquei, botei um guidão de motocross aqui um pouquinho mais largo, botei um riser, troquei o banco, né, eu botei um banco do Pedrinho Bancos, com gel pro passageiro piloto. E essas foram modificações que eu fiz para deixar ela mais confortável, né? Aí ela tá com as fitinhas aqui do Motorama, né? No guidão, aqui nas manoplas, deixa bem bom, aumenta a largura e deixa bem confortável de segurar. Entendeu? Eu deixei a moto melhor pro meu tamanho, né? Que tem 1,88, né? E 86 quilos. Então, tipo, a gente tem que melhorar isso. E quanto à questão do banco dela, né? Que é uma coisa que você tem que falar. Cara, o banco original é bem duro, tá? Mas, na boa, tem, né? A pior dele não é ele ser duro, é que ele é fininho. Mas pro dia a dia, tá, você aguenta. Até viagens, fiz viagens curtas com ele, foi de boa. Mas uma troca para um banco melhor vai te ajudar bastante, tá? Mas isso não é uma coisa que acontece só nessa moto, né? É inacreditável como as empresas gostam de botar banco ruim na moto. Doideira isso. Então, gente, acho que no fim das contas o negócio é esse, tá? É uma moto que pelo preço dela, e mesmo com o preço da manutenção agora, que foi um pouco mais cara, ela ainda entrega bastante. E isso é muito bom. E eu gosto bastante dessa moto, né? Vou falar assim, eu recomendo? Da moto, sim. Então eu recomendo ela. Agora, se você for comprar uma, faça o que eu sempre digo: teste, rode, conheça bem a moto, sabe? Tipo, que cada pessoa tem uma necessidade, né? E veja outros vídeos aí que eu falo sobre como viajar com ela, que vai estar por aqui, as outras revisões, etc. E você vai ver bastante informação sobre essa motoca aqui nesse canal. E é isso. Comente, dê like, espalhe esse conteúdo aí na sua rede social. E nos vemos no próximo vídeo. Falou! Ah, e mais grau, menos inveja, né? É isso aí. Vamos lá!